No Evangelho da Graça de hoje, vamos ao Evangelho de Mateus. Vamos iniciar uma série bem importante, a mensagem de Jesus, que recebe diversas classificações, às vezes conhecida como Sermão da Montanha, Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças. Talvez seja a maior mensagem de Cristo registrada de forma contínua. Inicia aqui no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos começar hoje. Desde já eu convido você a não perder nenhum dessa exposição, dessa explanação, nenhum destes versículos que nós vamos expor, porque vai ser com certeza abençoador para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós queremos convidar você para se inscrever e também deixar os seus comentários, além de ativar, claro, aqui o alerta para que você possa ficar por dentro de tudo o que é publicado. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós temos o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. E diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De fato, Jesus se compadecia dessa multidão, se compadecia dos homens. Diz as Escrituras que Jesus olhava para elas e eram como que ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha é um animalzinho que precisa do cuidado sempre do pastor. Impossível a sua sobrevivência sem a presença do pastor. E Jesus estava disposto a apacentar essas vidas, apacentar essas almas sedentas, cuidar dessas pessoas. E com isso ele traz essa palavra tão abençoadora, a palavra da bem-aventurança. Bem-aventurança significa muito feliz, bem feliz. E ele vem trazer então a mensagem de uma verdadeira felicidade. Talvez você que esteja me ouvindo aí é uma pessoa que se julga infeliz. Você quer ser realmente feliz? Ouça as palavras de Jesus. Não só ouça, mas as pratique. Com certeza você será bem-aventurado. Será muito feliz na sua vida e naquilo que você deseja encontrar. O Senhor Jesus, então, ele diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, o que é que nós podemos aprender em cada uma dessas bem-aventuranças que nós vamos ver? A primeira coisa que precisamos entender é o significado das palavras. Uma das estratégias que eu acredito contra a verdade é exatamente quando nós mudamos o sentido de algumas palavras. Por exemplo, uma das palavras que foi mais destruída ao longo da história é justamente o significado de humildade. O que é humildade? Humildade, se você procurar em dicionários, você vai encontrar hoje um conceito de que humildade tem a ver com a falta de recursos materiais. E no sentido bíblico, humildade não tem nada a ver com aquilo que você tem materialmente falando. Humildade, para a gente entender bem, no sentido bíblico, é exatamente o oposto da soberba. E o que é soberba? Soberba é autoconfiança, é confiar em si mesmo. E aqui diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente já vai aprender aqui uma verdade muito importante. No reino de Deus, olha que interessante, enquanto em muitos lugares você é aceito, por exemplo, em países mais desenvolvidos, o que vai determinar se você vai poder passear ou até habitar ali naquele país, muitas vezes, é o quanto você tem.
quanto você tem na conta, o que você tem em bens, qual é o cargo que você ocupa, qual a sua profissão. Agora, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, você tem aquilo que abre mão, mas você perde aquilo que você retém. Conseguiu entender? No reino de Deus, você tem aquilo que você abre mão, mas você perde aquilo que você retém. Aqui Jesus diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa, então, que é exatamente o oposto de alguém que é autoconfiante em seu próprio ser, em seu próprio espírito. Uma pessoa que confia em si mesma, que acha que é alguma coisa. Quem acha que é, a Bíblia diz, não aprendeu coisa alguma. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que acha que sabe de alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber. E a mensagem desse Cristo Salvador, que se compadecia dessas pessoas, é uma mensagem muito clara, meu irmão, que tem que habitar o meu coração e o seu coração. Jesus não veio para pessoas soberbas, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para a gente que se enxerga e entende que precisa, que é falho, que é fraco de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus é para gente que não se julga merecedora, mas é convidado. Breve nós vamos ver as histórias das parábolas, mas eu queria citar uma, desde já, que certa vez o rei, numa história que Jesus contou, deu um banquete, mandou convidar, e os homens se recusaram, cada um com um motivo diferente, dizendo que não podia aceitar. Então o rei, indignado, mandou que os seus servos fossem a todos os lugares e buscassem os que estivessem pelos caminhos, os deficientes, os pobres, e os fizessem entrar para aquele banquete. Muitos que foram convidados rejeitaram, e aqueles que se julgavam não merecedores, esses sim entraram nas bodas do rei. Assim é o reino de Deus. Quanto mais fraco, quanto mais você admite as suas falhas e a sua pecaminosidade, mais, meu irmão, você toma posse do reino de Deus aqui na face da terra. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Seja muito feliz. Seja, de fato, humilde de espírito. Que Deus te abençoe.